Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do CorongaCast. Hoje, inaugurando aqui um novo formato do nosso programa, um formato focado em entrevistas, né? Nesses personagens que a gente vai conhecer, vai abordar aqui dentro do nosso programa, né? Para já comemorar o número 20, parar um pouco de falar de Bolsonaro e de toda essa gente, né? Que tá torrando a nossa paciência, não aguento mais falar do Bolsonaro. Claro que a gente é obrigado a falar muitas vezes e capaz dele ser citado aqui ainda nessa entrevista. Porém, é um formato novo aí que a gente vai estar trazendo aí para vocês dentro de alguns episódios. Certo, Leonardo Palhano? Certo, Corongers! E aí, galera, beleza? Então, hoje a gente vai começar entrevistando a Ludmila Balanin, que é uma amiga de longa data e uma pessoa incrível que tem uma história aí muito especial. E vai divagar com a gente sobre os desafios de ser um migrante, tanto numa situação de crise política e econômica como no caso da Venezuela, e também de um refugiado de guerra na Síria. E vamos discutir e destrinchar, né, tudo que há de se saber aí do que acontece nesse mundão selvagem afora. Tudo bem, Lud? Como que você tá? Tudo bem, e vocês? Tudo ótimo. Beleza, Lud. Então tá bom. É um prazer estar aqui. Conversar pela primeira vez com você aí, né? A gente não se conhece pessoalmente, apesar de ter essa proximidade aí com o Léo, e é uma honra recebê-la aqui, né? Desse jeito, né? Nesse momento de pandemia em que cada um tá recluso aí, né? Nesse momento excepcional, e poder já estrear com uma pessoa que tem tanta vivência aí, tanta coisa para contar, realmente é uma honra pra gente, viu, Lud? Gente, pra mim também, fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que eu tenho acompanhado bastante vocês e é muito legal escutar o que vocês têm trazido dentro dos episódios. E agora fazendo parte, né, desse novo projeto de entrevistas. Então, muito obrigada pelo convite e vamos lá. Espero poder compartilhar aí coisas interessantes. Vamos lá, Lud, começando a respeito, né, de como surgiu isso para você, como é que foi abandonar o Brasil, seu estilo de vida. Você tinha aí, né, acho que um emprego diferente do que você faz hoje, e aí como foi, né, esse início de trajetória, como foi viver com pouco dinheiro, como que você sobreviveu, os perrengues, o fato de ser mulher também, né, isso deve pesar bastante. Faça um resumo de como você chegou em tudo isso, Ludmila. Eu acho que foi um grande despertar, assim. Em 2018, eu trabalhava no setor privado e eu tinha uma vida completamente diferente do que eu me propus a viver no ano passado. Então, eu já tinha alguns projetos em São Paulo. Eu tinha uns projetos com moradores de rua, que eu fazia parte desses projetos, né, na Santa Cecília. E sempre me vinha uma sensação muito esquisita, assim, principalmente quando eu voltava para casa, de entender que a minha realidade era muito desconexa da realidade dessas pessoas, né? Eu sou uma pessoa que vim de uma família muito privilegiada economicamente, né? Eu nasci branca e todas essas questões que envolvem esse histórico da minha vida, né? Isso sempre me colocou numa posição muito privilegiada economicamente. E aí eu comecei a perceber que toda vez que eu voltava desses trabalhos para casa, eu entendia que a minha realidade era muito diferente. Era olhar como um olhar de um espectador, assim, para essa outra realidade. E aí eu comecei a tentar mudar minha vida de diversas maneiras. E uma delas era iniciar projetos para moradores de rua em São Paulo, né? Eu estava com essa ideia de trazer novas propostas e tudo mais, e num desses dias que eu estava elucubrando e pensando sobre as diversas possibilidades e o que eu podia fazer, eu comecei a entender que eu estava tendo ideias de um ponto de vista de uma pessoa que nunca viveu, né? Que nunca tinha tido a vivência de uma condição de rua, que nunca tinha tido a vivência do que é realmente essa realidade na prática, né? E aí começou a não fazer sentido eu, dentro da minha realidade, propor algo para uma realidade que eu nunca tinha tido um contato extremamente próximo de vivência. E aí eu concluí que enquanto eu não passasse pelo mínimo, né, numa condição mínima possível dentro da minha realidade,
eu nunca ia de fato entender o que essa população vive e quais são os grandes desafios e quais são as dificuldades e o que pode ser feito para melhorar. E foi nesse momento que eu percebi que eu teria que sair do ambiente que eu estava, né? Do meu trabalho, da minha vida, né? Da proximidade dos meus amigos, da minha família, para que eu fosse para um outro lugar, experienciar um pouco, e aí experienciar entre grandes aspas, assim, o que é essa realidade, conviver com o mínimo que eu poderia. E aí a minha decisão foi para o Peru, foi começar essa... Eu não falo viagem, porque nunca foi sobre lugares, né? Mas começar essa experiência no Peru. E foram 3 meses que eu passei no Peru e foi, assim, muito desafiador para vários âmbitos da minha vida. Claro que eu ter nascido com as condições que eu nasci já me colocam num outro patamar, assim, então, sei lá, tinha momentos que eu ia vender paçoca na rua, que foi uma forma também de conseguir uma grana, enfim, eu usava de técnicas que eu tinha aprendido na minha vida para conseguir vender isso para as pessoas, sabe? Eu sabia falar o espanhol, eu aprendi um pouco lá, mas assim, eu sabia falar um básico de espanhol. Então, são coisas que eu sei que já me colocavam numa outra posição, mas eu tentei viver o mínimo que eu podia. E o mínimo que eu pude viver ainda estava muito distante, né, do que essas pessoas de fato vivem, mas eu acho que 3 meses me propondo a pedir comida, então eu fazia um esquema de acordar, né? Tentar conseguir grana de alguma maneira, vendendo alguma coisa na rua, e aí foi de tudo, foi geladinho, foi paçoca, foi balinha e tudo mais. E aí depois do meio-dia, assim, lá pelas 3 da tarde, eu ia nos restaurantes para pedir as sobras dos pratos das pessoas, né? E aí a ideia era comer realmente sem pagar, e o que eu pedia era a sobra dos alimentos e não uma comida nova, assim. E aí foi muito intensa essa relação quando eu comecei a entender a relação com a comida e o que é você não ter a possibilidade de acesso ao alimento, de você ver as pessoas comendo e você não ter condições de comprar e estar ali comendo também. Ou de você passar por um restaurante e você sente o cheiro, mas você não vai comer naquele momento, sabe? Então eu fui aprendendo um lado da vida que eu nunca tinha tido acesso, assim. E aí foi 3 meses que eu vivi com mais ou menos $1 a cada 15 dias, assim. E era $1 que eu usava quando realmente chegava numa situação extrema de precisar comprar alguma coisa. Era basicamente o alimento, assim. Os lugares para dormir sempre apareciam de pessoas que queriam ajudar, ou às vezes eu limpava a cozinha e a pessoa me dava um lugar para dormir, mas foi uma experiência de eu tentar viver essa insegurança da moradia, da comida, do dinheiro, e me fez refletir sobre várias coisas da vida, e uma delas é toda essa grande parte da população que vive com essas inseguranças e não por escolha, né? Porque no meu caso foi uma escolha. Exatamente. De boa parte da população é uma obrigatoriedade, né? Ela não tem uma outra saída para isso. Então, para mim foi muito intenso. Eu percebi, inclusive, da onde vem esse espaço das pessoas se alimentarem do lixo e de comidas do lixo e o desespero para alimentar os filhos e a família. Então, isso tudo eu vivi no Peru, e foram experiências que mudaram muito a minha vida. E teve um dia em específico que foi, e aí eu puxo um pouco para talvez um próximo assunto que a gente vai falar. Eu estava vendendo paçoca na rua e eu estava oferecendo a paçoca, e tinha uma menina venezuelana trabalhando da mesma maneira que eu, vendendo balinha, e a gente estava abordando as pessoas, e eu fui abordar um senhor. Quando eu fui chegar para ele, assim, para vender a minha paçoca, ele fez assim, fez um sinal de que eu parasse e não chegasse próximo dele, né? E aí ele me perguntou, você é venezuelana? E eu falei assim, não, eu sou brasileira.
Aí ele fez, então tá bom, então pode se aproximar. E aí eu olhei para a menina venezuelana, ela ouviu aquilo que tinha acabado de acontecer, e eu me senti um lixo, assim, sabe? Simplesmente por ver ali escancarada a diferença dessa grande ilusão que são as fronteiras, né? E o que me diferenciava daquela garota, sabe? Não tinha nada. Ambas estavam na rua vendendo os seus produtos para conseguir um dinheiro e sobreviver, né? Então, ali naquele momento, eu senti na pele uma situação que é muito dolorosa, falando aí dos imigrantes, falando dos moradores de rua, de pessoas de baixa renda e tudo isso. Foi nesse momento que você decidiu ir trabalhar na fronteira da Colômbia com a Venezuela? Foi nesse momento que eu me conectei com a causa dos imigrantes, assim. E aí, na verdade, como eu estava vivendo numa situação mais simples, eu acabei fazendo muitos amigos venezuelanos que também estavam vivendo na mesma situação que eu. Então, essa foi um dos episódios, né, que me despertaram para isso e para ir para lá. Mas eu também conheci muitas outras pessoas que estavam no meu caminho e que passaram por mim, compartilhando as dificuldades de ser um imigrante num outro país e o que eles estavam vivendo e tudo mais. Então, acho que foi o ponto inicial, mas tiveram outras pessoas que influenciaram também. Antes da gente entrar em outros assuntos, algo que veio em mente com relação à reação da sua família, de você optar por essa vida diferente, né? Até porque a gente vê em alguns casos, e acho que acaba sendo o seu, de pessoas que não conseguem viver suportando a dor de que tem alguém no mundo sofrendo, passando fome, né? Que isso é mais forte, né, do que você. Você simplesmente não conseguiria ter uma vida normal sabendo que no mundo existe toda essa crueldade que a gente vê. E sua família aceitou isso de alguma forma bem, sabendo que o seu destino é esse, sabendo que não tem como mudar isso em você de alguma forma? Eu acho, Paulo, que eles tiveram... tem uma coisa, eu acho, da nossa classe social, né, que é um não entendimento, talvez, de uma situação como essa, né? Que é um pensamento do tipo, eu dei tudo pro meu filho, o que ele tá fazendo, como se ele estivesse jogando todas as oportunidades fora, né? Muito isso. E eu acho que isso rolou um pouco, assim, com a minha família, de não entender os motivos pelos quais eu estava fazendo aquilo, né? Se eu nasci numa situação privilegiada, por que eu queria sentir, de fato, ao menos 10% do que essa população sente, para tentar entender, assim. Eu acho que teve essa dificuldade no início, e aí eu acho que teve um não entendimento, mas eu tentei usar de todos os argumentos possíveis para mostrar o quão, às vezes, a gente é cego com isso, assim, de não lembrar esse espaço que a gente ocupa, e o quão a gente chega num automático tão grande que você acaba nem sentindo empatia pela pessoa mais, sabe? Porque tá tão distante da tua realidade que você não sente mais empatia. Então, às vezes, você tem que voltar, sabe? Descer do barco, voltar e falar, não, qual que é essa realidade que vive tão perto e tão distante de mim? E no meu caso, eu senti que eu precisava viver isso na pele para entender, assim. Então conta pra gente como que você foi parar lá na Colômbia, como foi a viagem, você saiu do Peru, você fez que tipo de viagem, e como que foi chegar lá, como que você encontrou um trabalho, qual foi sua reação, né, ao chegar num lugar tão triste, tão devastado assim, socialmente, né, e economicamente, quanto uma fronteira, né, de imigração em massa, enfim, nos conte essa experiência. Com certeza. Foi uma decisão muito clara na minha cabeça, assim, que acho que depois de tudo que eu vivi, eu falei, não, agora eu preciso fazer alguma coisa com isso, assim. E aí a minha decisão de ir para a Colômbia já estava na minha cabeça. No Peru mesmo, eu entrei em contato com várias ONGs, com vários projetos na Colômbia, para ver se eles me aceitavam como voluntária, mas era uma coisa tão distante para eles, uma voluntária brasileira que estava no Peru e que ia para a Colômbia, que poucas pessoas me retornaram, assim. E aí
pelo Peru eu viajava de carona,